Irmãos e irmãs, há uma frase no Evangelho de hoje que não é de fácil compreensão, né? O Evangelho de hoje está dito assim, que o reino dos céus sofre violência no mundo. Não se compreende às vezes a escolha pelo Evangelho, a escolha pela fé. A escolha pela fé às vezes incomoda. A escolha pela fé, em alguns momentos, causa no outro um tipo de compreensão que leva a pessoa a censurar quem escolhe crer, quem escolhe acreditar. E às vezes a censura vai até um pouco além disso. Da censura se vai até a perseguição, que é mais do que simplesmente não concordar ou simplesmente você reprovar, mas é você perseguir, é um passo a mais. Mas a frase que não é bem entendida no Evangelho é quando está dito assim: mas são os violentos que conquistam o reino dos céus. O que exatamente significa essa frase? Que o reino dos céus é conquistado com violência, né? Os violentos. A ideia da pregação do Evangelho, quando nos diz isso, é um pouco na linha daquilo que Jesus chama de porta estreita. Jesus diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. As cidades no tempo de Jesus, elas eram fortificadas, tinham grandes muralhas e tinha aquela porta principal da cidade, que era uma porta larga, por onde entravam os reis, os nobres, os visitantes. Mas as cidades também tinham portinhas pequenas, por onde entravam os comerciantes, com os camelos, algo semelhante àquilo que hoje a gente chama de porta de serviço, né? Ou entrada de serviço. Tinha a entrada principal da cidade e as entradas de serviço. Em geral, no tempo de Jesus, essas portas recebiam o nome de agulha. Era o nomezinho dessas portas laterais. E o portal, o grande portal de entrada na cidade. A gente vê isso nos filmes de época, né? Que baixa aquela catapulta e aí passa o pessoal, e depois ela costumava fechar à noite, aquela coisa toda, né? As pessoas que entravam pela porta principal da cidade entravam com facilidade, era uma porta larga. Se você está levando uma carga ou alguma coisa do tipo, com facilidade se entrava ali. Mas as portas menores da cidade, por onde passavam os comerciantes, geralmente cheios de coisas para vender ou para trocar na cidade, penduradas nos camelos, né? Isso não passava fácil pelaquela portinha estreita, não. Às vezes tinha que tirar algumas coisas de cima dos bichos, às vezes tinha que se desfazer de algumas coisas para poder passar por ali. Quando Jesus diz assim no Evangelho: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, ele está dizendo que para entrar no reino dos céus, a gente ia ter que fazer força. Não era simplesmente estar ali aberto e vou-me embora. Não, mas que haveria ali a necessidade de um empenho, fazer força, talvez se desvencilhar, tirar algumas coisas para conseguir passar. E quando Jesus também diz assim no Evangelho: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Em geral, Jesus não está falando do bicho camelo, nem da agulha, porque se Jesus estivesse falando literalmente disso, Jesus estaria dizendo que, de acordo com o Evangelho, jamais um rico entraria no reino de Deus, porque jamais um camelo vai passar pelo buraco da agulha. Mas Jesus se referia exatamente o camelo carregado de coisas para a venda, a troca nas cidades, e a porta lateral das cidades, a porta de serviço, que era pequenininha,
e que havia necessidade, portanto, do camelo carregado de produtos, em muitas ocasiões, ou ser empurrado para atravessar, ou se desfazer de algumas coisas para conseguir passar por lá. Quando então, portanto, o Evangelho diz que é com violência que se conquista o reino de Deus, está sendo dito que não violência contra os outros, mas que um pouco de força, de esforço, ou muito de força e de esforço, está envolvido na construção da nossa salvação. A gente precisa se esforçar para melhorar, para corrigir, para tirar algumas coisas que estão ali penduradas em cima do camelo e não dá para carregar tudo e entrar pela porta estreita. E estes tempos de preparação que a igreja sugere para a gente, como é o caso do Advento, como é o caso da Quaresma, né? 2 tempos de preparação, a gente está num deles, que é o Advento, por isso da cor roxa, eles nos ajudam bastante nesse aspecto, a gente entender que é um tempo de conversão, é um tempo da gente parar diante da porta estreita, olhar para tudo que está pendurado aqui e dizer, tem umas coisas que eu preciso deixar para poder passar por essa porta estreita. E é muito difícil às vezes deixar coisas, se livrar de umas coisas, se desvencilhar de algumas coisas, porque a gente tem os apegos, tem, né, aquelas coisas que nos prendem, e aí por isso a referência à violência, né? Os violentos. Você pense, por exemplo, alguém te ofende gravemente. Você precisa fazer mais força para reagir ou para não reagir? A vontade de Deus, quando a gente é abordado de maneira injusta, não é que a gente abrace a vingança, que é aquele primeiro instinto nosso de reação. Mas para não se vingar, ou para não devolver na mesma moeda, a gente precisa fazer força maior do que simplesmente se vingar, porque a vingança é o caminho natural da reação, né? É uma questão de causa e efeito. Mas para não se vingar, eu preciso ser um pouco mais forte comigo. É preciso ser praticar um pouco desse senso, desse sentido de violência própria de quem quer passar pela porta estreita ou, crescendo na fé, conquistar, abraçar o reino de Deus em nossa vida. Eu sugiro hoje para a nossa meditação e reflexão, exatamente nesse tempo do Advento, um convite à nossa meditação sobre o que está dito aí. É preciso um pouco de força, é preciso um pouco de coragem, determinação para arrancar algumas coisas, coragem para mudar outras, se a gente deseja passar pela porta estreita ou fazer parte daquilo que Jesus chama os violentos que constroem, que alcançam o reino de Deus. É preciso sim fazer um pouco de força consigo para liberar o camelo de modo a ele passar pela porta, ou para que a gente dobre um pouco alguns instintos nossos que não nos salvam, mas que fazem a gente se perder um pouquinho. Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça aí nesse tempo do Advento, da conversão, da coragem de dobrar, de mudar em nós essas coisas que o tempo do Advento, como um bom tempo de preparação, pede em nós mudança e conversão.